Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com você, ao vivo, aqui na Rádio Mundial, fazendo a live. Quem quiser assistir, podem entrar no Facebook da Rádio Mundial e a gente vai estar lá também ao vivo. Então vamos lá. Eu vou falar com vocês hoje sobre biorressonância. Biorressonância são equipamentos de alta tecnologia onde a gente faz um equilíbrio, ajuda o seu corpo a equilibrar tanto no nível físico, mental, emocional e energético. O que é isso, né? Esses equipamentos de biorressonância, eles passam uma frequência elétrica muito sutil no seu corpo, então a sensação de quem está fazendo a sessão é de relaxamento, a pessoa... Óbvio, nos primeiros encontros dificilmente vai dormir, mas tem sono. Então é muito comum relaxar, dormir. Quando a gente começa essa sessão, a gente começa avaliando como se fosse uma fotografia, como você está nesse momento. A gente tem informações tanto da motivação, do teu estado emocional e psicológico para enfrentar as adversidades da vida, sistema imunológico, endócrino. Então a gente consegue ter uma visão bem ampla de tudo que está acontecendo com você. E o objetivo dessa terapia é reduzir estresse, ampliar teu nível de consciência e principalmente te ajudar a fazer mudanças. Mudanças no nível inconsciente. Então, quando a gente muda o teu campo elétrico, né, teu campo energético, você muda. É como se você estivesse vibrando numa frequência, você passa a vibrar na outra. É muito comum, às vezes, as pessoas chegarem muito tristes, decepcionadas, chateadas, dali a pouco se sentem melhor e começam a conversar, dar risada, enfim, saem até, às vezes ela está com dor, alivia a dor, enfim, a mudança é de dentro para fora. E quando vem muita informação, então o que é isso, né? Essas informações, elas podem ser em relação a algum tipo de conflito que você está vivendo, alguns padrões de pensamento, e na medida em que a gente vai conversando sobre isso, óbvio que aí depende de você querer ou não trabalhar. De qualquer forma, o equipamento já vai equilibrando, ele já vai mandando um outro pulso elétrico para harmonizar, para amenizar ou eliminar aquilo. E a gente consegue ter, no final da sessão, uma ideia se você melhorou 40%, 50%, 70%, o quanto de efetividade teve aquela sessão. E a gente depende também, né, de N fatores. Então, por exemplo, para a gente manter o nosso corpo saudável, você precisa se alimentar de algumas formas. Então, comer comida saudável, tomar água suficiente, ter uma boa qualidade do teu sono, ter bons pensamentos, trabalhar suas emoções. Então, assim, quando a gente entra num padrão onde você é mais crítico, julga mais, avalia, critica, você fica mais estressado, é natural. Você fica com mais raiva, mais tenso e, obviamente, o teu corpo todo muda a partir daí. Além disso tudo, a gente tem ainda as influências externas, né? Então, por exemplo, você tem o campo eletromagnético da Terra, você tem veios de água passando lá embaixo da tua casa, que é uma corrente elétrica, é como se você estivesse sentado ligado numa tomada o dia todo. A gente tem as ondas de Wi-Fi, de rádio, de TV, que nós não vemos, mas também interferem no nosso campo. Temos também a poluição do ambiente, enfim. Então, se a gente olhar, tem vários fatores que interferem na nossa qualidade de vida. Alguns a gente consegue evitar, outros não. E o que a gente precisa com tudo isso? Ter equilíbrio e gerenciar esse nível de estresse. Mas eu posso garantir para vocês que quando você começa a ter mais consciência, a fazer algumas mudanças na sua vida, esses outros fatores, eles interferem, mas num nível muito menor. O que a gente vê que é muito forte, a mudança de padrão, é quando você faz uma mudança interna, quando você passa a se irritar menos
com algumas coisas. Quando você passa a se incomodar menos com os defeitos dos outros. Então, nós estamos falando de um processo cognitivo, de um processo mental, onde você tem uma autopercepção daquilo que te irrita. E detalhe, não é o outro que te irrita, é você que se irrita com o que o outro faz. E o outro vai continuar fazendo? Óbvio. Gente, é óbvio que o outro vai continuar falando do mesmo jeito, se portando da mesma forma. Você pode até conversar com a pessoa pode até achar que você tem razão, ela pode até tentar mudar, mas há um lado inconsciente na gente, extremamente forte, né? E é esse lado que vai predominar. Então, quando a gente olha esse lado inconsciente, as pessoas, incluindo nós mesmos, óbvio, tem coisas que a gente não controla, tem coisa que você não queria falar e falou, tem coisas que você não queria fazer e fez, tem situações que você já disse para você mesmo, eu não quero passar por isso novamente, e você passa. E por que isso acontece? Né? A gente tem um nível de consciência. Então, vamos pegar o exemplo, né, que a psicologia costuma falar. Então, quando você olha lá no iceberg, né, aquela ponta de gelo para fora da água, esse é o nível de consciência. Só que tem uma placa, no mínimo 20, 30 vezes maior do que aquela ponta de gelo para fora da água, embaixo, submersa. Esse é um inconsciente. O nosso inconsciente, ele predomina, né? Ele orquestra a nossa vida, sem a gente perceber. Muitas coisas no nosso, eu vou colocar entre aspas, consciente, é piloto automático. Então, você também não está consciente. Você está fazendo, mas não está com a atenção, com foco naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, você começa a dirigir, né? Você entra no carro, você está aprendendo, você fica 100% atento a cada movimento que você faz. Se engatou a marcha, se colocou o cinto, que lado da pista você está, que caminho que você vai fazer. Na medida em que você vai repetindo, você entra no piloto automático. Então, hoje você entra no seu carro, imagina, eu vou ao trabalho. Liga o carro e acabou. A sua atenção e concentração não está mais se você está trocando a marcha correta, se você está no caminho correto, você já está pensando, a tua consciência já está em outro lugar. Normalmente a nossa consciência ou está olhando para frente, o que eu tenho que fazer, ou quais são as possibilidades de problema, ou eu estou olhando lá para trás. O que aconteceu, o que a pessoa me disse, por que eu não falei, ou o que eu esqueci de fazer, ou o que eu fiz de uma forma que não foi legal, não importa. Ou a minha consciência está olhando para frente ou está olhando para trás, dificilmente está aqui, agora, prestando atenção. Para você estar prestando atenção em mim, para você que está me ouvindo, você tem que estar atento, você tem que estar ligado, porque se você se distrair um pouquinho, dali a pouco você já vai observar uma outra cena, vem um outro pensamento na sua cabeça, ou seja, a nossa consciência, né? É importante dizer isso para vocês, os nossos pensamentos, eles não estão contidos na nossa cabeça, não depende de uma sinapse, né? A sinapse, o nosso pensamento, ela emite uma onda de energia e hoje já tem equipamentos que medem isso. Então, o nosso pensamento tem um equipamento hoje que chama magnetoeletroencefalograma, que ele mede a onda do pensamento, a força do pensamento. Ou seja, quando eu estou pensando, eu estou emanando energia, estou mandando pulsos eletromagnéticos para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele contexto. Se os meus pensamentos são bons, ótimo, e se são ruins, cuidado, né? Porque às vezes a gente fica muito chateado com alguma pessoa e você fica pensando coisas ruins, né, sentindo coisas ruins em relação à pessoa, em relação ao que aconteceu, e a pessoa está recebendo essa informação
de uma forma de onda. Ela vai captando, alguma coisa não tá legal. E quando ela lembra de você, pode ter certeza que ela vai lembrar com certo desconforto. Quando ela ver você, ela vai ter uma reação muito mais defensiva do que uma reação muito mais aberta, pronta para uma conversa. Por isso, a gente tem sim que cuidar dos nossos pensamentos. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem simples. Você já deve ter pensado em alguém que você não falava há muito tempo e, puxa, aquela pessoa, de repente a pessoa te liga, te manda uma mensagem, se vê alguma informação sobre a pessoa, ou seja, né, você se conectou com ela energeticamente. Então, o que a gente faz é um trabalho de tomada de consciência, mas principalmente mudança. Mudar a gente não é fácil. Né? A gente muda no padrão energético, muda, a gente melhora a qualidade de vida sem sombra de dúvida. A tomada de consciência te ajuda a melhorar as tuas relações sem sombra de dúvida, ter uma melhor autopercepção. Te ajuda, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque você vai agir diferente, você vai lidar com o problema de uma maneira diferente, você vai reagir àquilo que te incomodava de uma maneira diferente. E óbvio, você agindo diferente, o outro também vai ter uma ação e uma reação diferente. Por quê? Porque o sistema, quando um muda, o outro muda automaticamente. Não dá para manter a mesma resposta. Se você age de uma maneira diferente, o outro vai te dar uma resposta diferente. Falando, né, nesse trabalho da biorressonância, é um tratamento individual, é um tratamento onde a gente vai olhar para as tuas relações, olhar para você, olhar para a tua saúde de uma maneira muito mais completa, muito mais ampla. E principalmente te ajudar nesse processo de mudança que não é fácil, né? Você querer mudar já é 50% do caminho andado. Daí a você efetivamente conseguir fazer essa mudança, eu diria que você vai ter que se esforçar bastante. Tem um lado, que é esse da vibração, que a gente consegue mudar, mas tem o teu lado consciente. É o teu lado onde você se percebe na situação e você tem a escolha. Quando você tem consciência, você tem escolha. Eu quero agir desta forma ou da outra. Ou não quero agir. É uma decisão minha. Agora, se você não tem consciência, você só vai repetir. Você só vai falar do jeito que você falava, você vai agir da forma que você agia, você vai criticar da forma que você sempre criticou. Então, a tomada de consciência faz com que você tenha a possibilidade de escolher o que você vai fazer. Daí, veja bem, daí a você conseguir fazer diferente é um outro caminho. Então, eu tenho uma autopercepção melhor, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, para eu transformar isso que está aqui na minha cabeça, no meu sentimento, em ação, eu vou precisar praticar uma outra forma de agir. Na medida em que eu for praticando, eu incorporo um comportamento. Quando eu incorporo esse comportamento, ele vira piloto automático. É o caso de dirigir. Eu entro no carro e não me preocupo mais com a mecânica da situação. Eu vou fazendo. Quando esse novo comportamento ele está incorporado, eu não me incomodo mais com determinadas situações. E para isso exige, óbvio, dedicação, treino, novos hábitos, e você tem que ter consciência. Se você não tiver consciência, você volta para o piloto automático, que era aquele comportamento anterior desagradável. Vou passar meu telefone para você. Se isso faz sentido para você, se você realmente quer mudar um pouco a tua história, né, a forma como você lida com as coisas, eu diria que é um trabalho bem legal, de muita mudança. Meu telefone 50 49 0863, 50 49 0863. Você pode me mandar um WhatsApp no 11 98 654 0880, 98 654 0880. O meu WhatsApp, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo para você, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente, voltando lá para o consciente e para o inconsciente.
Quando a gente pensa em si consciente, eu entro em devaneio, né? Eu fico sonhando ou com o futuro, ou fico reclamando do passado e olhando para o passado. O pouco de consciência que eu tenho é quando eu tenho alguma, provavelmente, situação de conflito, situação de problema, alguma situação que eu tenha que resolver rápido. É a hora que eu tenho consciência. A atitude, a decisão, a tomada de decisão, a minha capacidade de resolver aquele problema depende de toda a minha estrutura interna, dos meus aprendizados, do meu conhecimento, da minha experiência de vida. Tem decisões que às vezes você vai muito mais pela tua bagagem de vida do que pelo teu conhecimento, necessariamente. Então, a tua tomada de decisão, o que vai interferir nela? Tudo que está no nível mais inconsciente. Você vai tomar uma decisão em fração de segundos. Você não vai ficar pensando, quando eu vivi isso? Não, a decisão vem, a decisão brota. E aí, eu tenho um recado para vocês. Quando a gente toma essas decisões, quando a gente age, quando a gente pensa, quando a gente funciona, se o nosso padrão é em torno de 95% inconsciente ou piloto automático, isso significa que tem uma força maior que governa a gente. Por isso, o meu convite para você olhar esse inconsciente, essa força, de uma maneira diferente, através da constelação familiar. Eu quero fazer um convite para você nesse sábado, dia 17, sábado agora, né? Vai ter uma constelação. Eu vou começar às 2h30 da tarde, nós vamos fazer 4 constelações, seria muito legal você ver. Eu vou contar uma constelação que aconteceu semana passada, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, a pessoa abriu a constelação com uma possibilidade de olhar a família, né? De olhar a relação com a família. Quando abrimos a constelação, apareceu um problema com o pai, com a figura do pai. Né, uma dificuldade, né, apareceu várias coisas, mas uma dificuldade em aceitar o pai. E aí, na medida em que a constelação foi se formando, né, e se fechou, a gente conversando com a constelada, a gente conversou o seguinte: ela tinha desenvolvido um problema de asma crônico a partir da idade que ela não tinha associado, e a constelação trouxe essa visão para ela, a partir dos 6 anos. O que aconteceu depois dos 5 anos de idade dela? O pai começou a trabalhar e a viajar. Às vezes o pai ficava 2, 3 meses fora. Então, normalmente a asma ela está vinculada, ela está relacionada a um movimento interrompido, normalmente com a mãe, mas pode ser sim com o pai. E ali, conversando, ela ficou muito claro, né, que o que ela viu, né, tinha muito a ver com essa fase, né, e quando a gente abre uma constelação é óbvio, né, nem sempre a gente vê o que a gente gostaria. Ela imaginou que fosse aparecer uma coisa, apareceu outra. E isso é muito comum na constelação. Às vezes você olha, você acha que vai dar problema com um, dá problema com o outro. Então, assim, nessa situação, o que nós vimos? Um desenvolvimento de uma asma a partir de uma dificuldade de aceitar o pai. E isso é totalmente inconsciente, né? Na medida em que a gente vai trabalhando, que a gente vai dando outro sentido, que você vai tomando consciência, você tem a possibilidade de fazer diferente. Então, no sábado, você tem a possibilidade, através da história do outro, através do movimento do outro, ressignificar muita coisa sua, porque assim, todo mundo que participa de uma constelação, que assiste uma constelação, que é convidado a ser representante, se aceita ou não, é uma opção individual de cada um. Quando isso acontece, a gente tem ganhos, a gente tem uma autopercepção muito maior, a gente tem uma compreensão da dinâmica que interfere nos nossos movimentos, desse lado inconsciente. É óbvio, né, que você não quer desenvolver uma doença, mas por que você desenvolve essa doença? Por que você tem raiva de alguém? Por que você briga tanto com a sua mãe ou com o seu pai? Por que teu trabalho não dá certo?
Por que que se começa com uma ideia com tanta força, com tanta vontade, com tanto pique, tá afim daquilo dar certo, aí você vai. E tem pessoas que pode estar dando certo, ele perde o entusiasmo e desiste e para. E vai querer fazer outra coisa. Agora, isso não tá mais legal. Ou começa alguma coisa, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, desiste. Muda. Então, por que que essas coisas acontecem? Por que que eu tenho tanta dificuldade de relacionamento com os chefes ou com as chefes? Por que que eu tenho tanta dificuldade nos meus relacionamentos afetivos? Por que que as minhas relações são sempre relações de muita insegurança? Por que que eu só arrumo pessoas para se relacionar comigo com determinados tipos de problema? Por exemplo, o alcoolismo. Quando você começa a entender, a ter uma possibilidade, porque a constelação é uma possibilidade de você ampliar a sua visão e principalmente tomar a consciência e a gente corrigir esse problema, a gente corrigir, equilibrar esse sistema. E a partir daí, óbvio, depende também de você fazer as mudanças necessárias, né? Então, se você tem um determinado hábito e você olhou isso na constelação e você trabalhou isso, você pode fazer essa mudança. Então, venha participar nesse sábado, começa às 2h30, meu WhatsApp 11 98 654 0880, ou você pode ligar no consultório 50 49 0863. Um grande abraço a todos, até semana que vem.